Boa noite, caros amigos. Bem-vindos para a leitura do Evangelho de hoje, com o capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. O item 4, o Cristo. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Limitou-se, respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser aprendido o sentido oculto de algumas palavras suas, Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideia que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Que assim seja. Lindo Evangelho, boa explicação. Bem-vindos a mais uma noite de bênçãos e preces e de aprendizado da Casa Espírita Ana Luz. Boa noite e fique com a alegria que vem de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos do Ana Luz. Vamos mais uma vez para a nossa leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o tema 8, Jesus veio. Esse texto começa citando Filipenses, capítulo 2, versículo 7, que diz: Mas aniquilou-se a si mesmo, voltando à forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso está em Paulo, Filipenses 2,7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades para estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador. Em sua posição sublime, todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. A exemplo de Jesus nesse particular, representa limitação demasiado profunda. O exemplo de Jesus. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com seus irmãos na terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto,
Vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente às meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o serviço de fraternidade da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Vou repetir. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele para o bom serviço de fraternidade e de iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou-se a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. É isso. Mais uma vez, Emmanuel retira de um texto bastante singelo, profundo significado e exemplar motivação para que todos nós nos dirijamos à casa espírita ou a qualquer serviço de fé em que nos encontramos com total disposição e forças renovadas no sentido de preservarmos a nós mesmos, mesmo diante das frustrações para com os outros. Nossas frustrações, meus queridos irmãos, sempre são frutos das nossas expectativas. E se criamos expectativas, é porque estamos certamente iludidos pelo ego. Fazer planos em relação ao progresso dos outros realmente é frustrante. Nós temos que fazer esforços na direção do nosso próprio esforço, na direção do nosso próprio progresso, com atenção aos nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos, aí sim, persistentes. E há uma diferença entre persistência e teimosia, né? Que precisa ser observada. E essa persistência positiva nos leva a repetir as mesmas lições, a estar na casa espírita com disposição para servir no aconselhamento e no apontamento das lições da doutrina espírita, sempre renovadas com os fatos diários que ocorrem tanto nas mesas mediúnicas como nos demais trabalhos, onde a espiritualidade, através de pequenos detalhes, coisas que aparentemente são coincidências, estão lá a nos renovar a fé, a nos manter atentos para as coisas que são revelações de que o mundo real, a vida real, é a vida espiritual. Jesus, nesse texto, Emmanuel aponta Jesus como um exemplo de alguém que sublima a si mesmo, que vence seu próprio ego, sua centralidade, suas falsas noções de importância e vem ao encontro dos menores para os orientar através da palavra e do exemplo. Não significa que nós tenhamos que fazer sacrifícios do nível que esse mestre maior fez, porque seria mesmo uma arrogante e inútil tentativa de sublimar-se pela força. A sublimação a que estamos nos referindo aqui é uma sublimação espiritual. Vencer, portanto, o ego naquilo em que nós somos mais arrogantes, prepotentes, para nos colocarmos entre iguais. Num simples estudo espírita, num simples passe, na presença e no bom diálogo coloquial com os irmãos de fé, na casa espírita ou fora dela, eu diria, desafiando a simplicidade do mestre, que nós podemos fazer isso em nossas casas, com nossas atitudes, a cada momento.
percebendo-nos, nos colocando atentos à mensagem de amor e atentos ao fato de que nós somos seres espirituais e a vida real é uma vida espiritual, portanto uma vida infinita, cujo marco inicial é sempre este agora onde estamos, onde a nossa vontade e a vontade de Deus estão juntas. Juntemo-nos ao Mestre fazendo a busca por nós mesmos. É certo que a espiritualidade insiste conosco, dizendo que para vencermos nosso egoísmo e, consequentemente, sabermos o sublimar, como nos sublimar para oferecermos real amor ao outro, é necessário o autoconhecimento. É necessário o autoamor verdadeiro. Não o autoamor da vaidade e impregnado de centralidades do ego e de vontades ferrenhas de coisas efêmeras, mas o real impulso na direção do bem, o real impulso na direção do pensamento pacífico e do envolvimento. Nós temos todo o tempo do mundo. Esta é a grande verdade. Nós temos todo o tempo do mundo. Porque nós somos seres espirituais, almas imortais, e nessa vivência, com estes valores imortais, nós podemos nos apresentar materializados, mas levando a nossa comunicação com os nossos irmãos de uma forma diferenciada. Jesus fez isso. Ele exemplificou através da vida, mas principalmente através das palavras. Ele deixou claro o mapa do bem, do bom viver. Eu recomendo ainda, como complementação, que verifiquem no livro O Céu e o Inferno, da compilação kardeciana e, consequentemente, da doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, o item Código Penal da Vida Futura, que nós poderíamos ler como o Código Penal da Vida Espiritual. E nós veríamos que são as nossas falhas a causa dos maiores sofrimentos das nossas vidas. Sempre que estamos angustiados, devemos verificar não a angústia em si, mas a fonte real dessa angústia. A frustração com os seres que nos cercam é geralmente fonte das nossas expectativas, dos valores que projetamos nos outros e que revelam muita coisa sobre nós mesmos. Diz lá aquele ditado, né? Quando se aponta o dedo para alguém, tem outros 3 dedos apontando para nós mesmos e um nos lembrando que Deus está na regência de todas as coisas. O homem na Terra, o homem como ser humano, como inteligência individual criada por Deus, tem a função, tem o objetivo fundamental de fazer progresso intelectual e moral. Ora, vejam bem, nós podemos fazer esse progresso simplesmente de braços cruzados, sentados à beira de um caminho, ou no alto, ou em qualquer posição, observando a paisagem? Não. Esse progresso é feito na tentativa de cumprir o segundo desígnio da vida humana: fazer a vontade de Deus sobre a terra. Essas duas propostas combinadas criam a circunstância e os elementos para o progresso intelectual, através das dificuldades que vão ser interpostas em nosso caminho e que nós devemos superar por trabalho cognitivo, trabalho e intenção de saber. Daí o fundamento da doutrina está nos chamando constantemente a orar e vigiar, ao amarmos-nos uns aos outros, instruindo-nos uns aos outros, esclarecendo, buscando consolar e ampararmos-nos mutuamente. Com isso nós progredimos de um estado de lei de igualdade
A igualdade não precisa ser imposta por ninguém, ela é da nossa natureza espiritual. Nós somos iguais, inteligências individualizadas, mas somos completamente diversos. Não somos idênticos uns aos outros de forma alguma. Somos sempre identidades específicas, assinaturas energéticas específicas, transitando nesse universo de progresso. Da igualdade, nós galgamos a necessária liberdade para podermos exercitar este fazer a vontade de Deus, cumprindo suas leis e, ao mesmo tempo, fazendo esse progresso intelectual e moral. Pela necessidade de fazer o amor fluir entre nós, criando um mundo fraterno. Aí está o verdadeiro significado dessa tríade: igualdade, liberdade, fraternidade. Interessante como um texto tão pequeno nos remete, nos inspira tanto a permanecer nessa missão de dividir com os amigos reflexões propositivas, sempre no sentido prático da vida cotidiana. Precisamos trazer essas lições para o agora de nossas vidas, não apenas para repetirmos as palavras ou termos o conhecimento guardado na memória para expormos aos outros lá no centro espírita, nas igrejas ou em qualquer lugar onde nos expomos. Precisamos, sobretudo, olhar e admirar a nossa natureza, a natureza espiritual que faz a nossa vida verdadeira. É essa a mensagem que deixamos na noite de hoje, esperando que aqueles amigos que apreciem, façam aí a positivação, né? Mantenham, divulguem, compartilhem e mantenham-se, verifiquem se estão inscritos e se estão recebendo as notificações de novas publicações no canal. Tá bom? Uma boa noite a todos, beijo no coração. Boa noite, meus irmãos, meus amados, que a paz do nosso Pai misericordioso recaia sobre todos vocês nessa noite. Que esse momento de agradecimento, esse momento de oração, esse momento de pedidos, seja glorioso na vida de todos vocês. E assim, Pai amado, eu te peço, diante da tua bênção, da tua graça, do teu amor dadivoso, que tu derrames sobre todos esses teus filhos a tua paz, a tua luz, a tua verdade. Que tu derrames sobre eles, Senhor, a cura para os seus males. Que o ódio, que o rancor não esteja no caminho desses filhos. Que o coração deles esteja nesse momento, Pai, cheio de paz, de amor, de resiliência e de perdão. Pois tu, diante da tua graça, derrama sobre todos eles a verdade, a esperança, a fé. Meus irmãos, o nosso Pai misericordioso está aqui, junto de todos vocês, para dar a vocês a paz, aquela paz que o mundo não pode dar, mas sim que o Deus, nosso misericordioso, vos dará. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória. Fiquem em paz, meus irmãos. Que assim seja.